Muito bem. Eu faço uma pequena introdução. Portanto, antes de mais, gostava de agradecer ao Dr. José Manuel Dom Barroso a amável simpatia dentro da sua, como calculam, agenda complicadíssima para estar aqui connosco no fim de tarde e discutir aquilo que nós chamamos a nova ordem internacional. Eu não vou apresentar o Dr. José Manuel Dom Barroso, porque o Dr. José Manuel Dom Barroso não precisa de apresentações, não é? Até seria, digamos que, bastante indelicado estar a fazê-lo. Mas gostava, de facto, de dar nota de que ele, para além do conhecimento que é de todos, do ponto de vista de carreira política, carreira diplomática e tudo o que está associado a isto, é também um grande pensador. Eu conheço bem o pensamento dele e a obra dele, e de facto é uma pessoa que, mais do que ninguém, nos consegue, de uma forma entusiástica, pôr a discutir um tema. E, portanto, fico muito grato por esta oportunidade. Eu já expliquei ao Dr. Dom Barroso que isto é um grupo que se reúne há 3 anos, desde que a pandemia surgiu, partilha muita informação, documentação. Fazemos estas sessões com alguma regularidade. Esta é a 51ª, portanto, já fizemos 50, esta é a primeira a seguir. E, portanto, obviamente, uma honra tê-lo aqui connosco. Depois da intervenção do Dr. Dom Barroso, teremos um período para questões e comentários, que eu moderarei. A ideia é termos conjuntos de 3, dentro de um prazo razoável, porque a ideia é terminarmos 7h15 máximo, portanto, para que as coisas, de facto, funcionem bem. Doutor, a palavra é sua e, mais uma vez, muito obrigado também pela atenção. Muito obrigado, Jaime. É um prazer estar convosco e poder dirigir-me a este grupo que sei que gosta de partilhar o conhecimento. E eu vou apresentar algumas ideias acerca da nova ordem ou desordem global, talvez desordem fosse o tema mais adequado. Eu queria, de facto, pedir, como aliás já o Jaime tinha dito, se pudessem, os que não estão a falar, desligar o Sim, som. exatamente. Isso eu pedia, Ana Rita, eu pedia que as pessoas pudessem, de facto, isso é um pressuposto básico destas sessões. Muito bem. Estou a ver algumas no ecrã que têm o som ligado e depois o background incomoda um bocado a comunicação. Agradecia que fizessem isso. Sim. Ao Filipe, eu peço ao Filipe também para desligar as pessoas que têm ligado, está bem? Se faz favor. Exatamente. E assim podemos conversar, vou introduzir o tema e depois conversar com maior tranquilidade e objetividade. Bom, eu tenho dito e vou repetir hoje que penso que o mundo mudou radicalmente há um ano, no dia 24 de fevereiro de 2022. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Penso que nada será como antes, quer dizer, algumas coisas são como antes, mas alguns dos maiores equilíbrios geopolíticos mudaram e estão a mudar, com consequências profundas para além da geopolítica, na economia, na ciência e tecnologia, no alinhamento de alguns dos principais atores globais. Não é um exagero dizer isto. Mudou, em primeiro lugar, a Europa, de uma forma a que talvez ainda as pessoas não se tenham bem apercebido. Na Europa seria impensável se alguém nos dissesse em janeiro do ano passado que a Suécia e a Finlândia estavam a tentar aderir à NATO, seria algo de não credível, mas estão nesse processo agora. Se alguém nos dissesse também que a Alemanha estaria a fornecer equipamento militar pesado para uma zona de guerra, uma zona de conflito, é algo também, mais um tabu que foi quebrado. Se alguém nos dissesse que os países europeus estavam agora a despender aquilo que estão a despender em termos militares, mas também em termos de apoio económico a uma zona em crise, a um país vítima de uma agressão, também seria difícil de conceber. Para além daquilo que se passou no domínio, nomeadamente da energia, com uma mudança essencial, para vos dar um exemplo, de 60% de dependência energética em termos de gás da Rússia passou-se para 6% e para o ano que vem, este ano agora, que já estamos, aliás, praticamente nada, praticamente zero, com a eliminação da Rússia como o principal abastecedor de gás à Europa Ocidental. E assim sucessivamente. Portanto, a Europa mudou e está, de facto, num processo de mudança profunda, aquilo também que o próprio chefe do governo alemão chamou Zeitenwende, a mudança do ponto de vista do próprio paradigma, quer do paradigma de defesa, quer do paradigma de energia. Mas também o mundo, não só porque se transformou a relação dos Estados Unidos com a União Europeia, ou mais, talvez de uma forma mais geral, dos Estados Unidos com a Europa, mas sobretudo com a União Europeia, mas o único acordo que subsistia
procurava pôr alguma ordem na relação entre Estados Unidos e Rússia, anteriormente a União Soviética, em termos de controle de armas nucleares, foi denunciado e já não está em vigor o START 3, o chamado novo START. Portanto, já não há esse mínimo, mas era o importante, apesar de tudo, acordo para o controle de armas nucleares. Além disso, esta guerra acelerou tendências, intensificou, amplificou tendências que já estavam em curso antes do próprio conflito da Ucrânia e até mesmo antes da pandemia, mas que foram também já reforçadas pela pandemia. Como eu costumo dizer, um comboio pode esconder um outro. E o comboio da guerra da Ucrânia, do conflito Rússia-Ucrânia, está a esconder o mais decisivo conflito, que é o conflito Estados Unidos-China, mas que tem, obviamente, consequências para além da relação bilateral China-Estados Unidos. É o decoupling que está em curso, o desacoplamento entre os Estados Unidos e a China, não apenas do ponto de vista económico e tecnológico, penso apenas, por exemplo, no caso Huawei, que foi, a meu ver, o mais demonstrativo, mas que tem vindo a alargar a diferentes áreas, nomeadamente ao CHIPS Act, ou seja, à legislação aprovada pelos Estados Unidos que impede a importação e exportação de material sensível para a China e que leva a que haja um repensar absoluto das relações com a China no domínio das tecnologias sensíveis. Ora, as tecnologias sensíveis hoje em dia praticamente são todas, porque são tecnologias duais, isto é, que podem ser utilizadas para fins civis, mas também para fins militares, desde a inteligência artificial ao quantum computing, tudo tem a ver com a biotecnologia, indústrias nucleares, indústrias de fusão ou fissão nuclear, tudo isso tem um impacto muito grande nas relações e científicas, tecnológicas, mas também nas relações geopolíticas hoje em dia. Já tínhamos visto, e como sabem, pelo menos alguns saberão, eu atualmente sou presidente da Aliança Global para as Vacinas desde 2021, de janeiro de 2021, tenho acompanhado toda a resposta ao Covid e toda a luta contra a pandemia, a preparação também para as próximas pandemias, e já tinha constatado diretamente, até por essa experiência muito interessante que tenho tido, o chamado nacionalismo vacinal, como é que os países responderam ao problema das cadeias de valor ou das supply chains, como se diz em inglês, no que diz respeito não apenas às vacinas, mas também tudo que fosse material de luta contra a pandemia, o chamado equipamento de proteção pessoal e outros medicamentos também. Ora bem, o que se verificou é que os países começaram a reformular as suas cadeias de abastecimento e hoje isso está absolutamente em curso. Está em curso na China, já estava aliás, mas está em curso também na Europa e sobretudo nos Estados Unidos com o chamado Inflation Reduction Act, que é claramente uma medida de caráter protecionista para impedir que alguma indústria norte-americana vá para fora dos Estados Unidos, ou mais concretamente Estados Unidos, Canadá e México, e também que haja uma deslocalização para os Estados Unidos dessa mesma indústria. Eu conheço, aliás, também por razões até profissionais, conheço casos extraordinários em que, por exemplo, um caso que tenho agora bem no espírito é um caso de um grande investimento nas energias renováveis que estava para ser levado a cabo na Europa, em vários países europeus, sobretudo na Alemanha, mas também, aliás, com uma parte em Portugal, e esse investimento vai para os Estados Unidos e provavelmente Canadá, porque são dados a fundo perdido a esse investidor 2 mil milhões de dólares, 2 billion. É uma coisa, como sabem, na União Europeia é muito difícil de dar, até por razões de ajudas de Estado e da legislação europeia em matéria de concorrência e de ajudas de Estado. Bom, esta é a situação. A situação é que, neste momento, está a haver uma fricção nas relações internacionais que atinge praticamente todos os domínios da atividade, não apenas está a parte geopolítica, o que é obviamente essencial, porque é a questão da guerra e da paz,
mas também relações económicas, relações científicas ou tecnológicas, e até mesmo no aspecto de uma guerra cultural em sentido amplo, não? Ou seja, uma nova luta pela preeminência global, sobretudo entre estes dois atores, ou agentes, Estados Unidos e China, mas com uma consequência, é que está a haver a formulação de polos alternativos de poder, em termos muito diferentes daqueles que tínhamos na chamada Guerra Fria. A Guerra Fria, que a maior parte de nós se lembra com certeza, sobretudo dos Estados Unidos e União Soviética, o Ocidente, de uma forma geral, e o mundo comunista, caracterizava-se por uma luta em que, na realidade, o modelo económico comunista não estava ao nível do modelo económico capitalista. Havia uma ameaça nuclear fortíssima, do ponto de vista da União Soviética, e hoje em dia, aliás, a Rússia é o país com o maior número de cabeças nucleares, de ogivas nucleares, portanto, mantém-se essa ameaça, mas, do ponto de vista económico, a Rússia era um pigmeu, a União Soviética, comparado com o gigante norte-americano. Hoje em dia temos uma China que, em alguns aspectos, já compete diretamente com os Estados Unidos. E o desacoplamento que estamos a ver é um desacoplamento entre, de um lado, China e Rússia que estavam, na altura, a União Soviética, não estavam verdadeiramente alinhados, hoje estão muito mais alinhados e estrategicamente muito mais próximos do que estavam na altura, e os Estados Unidos, a Europa, o chamado mundo ocidental, em rigor, não é só a União Europeia, o Reino Unido, aliás, hoje mesmo, como sabem, é notícia de hoje, está aqui, estamos a falar de Londres, a senhora van der Leyen está aqui em Windsor, onde foi anunciado o acordo no que diz respeito ao protocolo da Irlanda do Norte, e a senhora van der Leyen esteve agora mesmo a tomar chá com o rei Carlos, o que provocou, aliás, uma grande excitação aqui de alguns setores, e a verdade é que temos, portanto, de um lado, Estados Unidos, Europa, incluindo o Reino Unido, e a NATO em geral, incluindo países não da União Europeia, como notavelmente é o caso da Noruega, mas também outros países. O caso interessante é a Suíça, que sendo um país tradicionalmente neutro, resolveu alinhar completamente o seu sistema de sanções pelo sistema da União Europeia. Temos esse lado, e outros países considerados do mundo ocidental, mesmo que geograficamente isso não seja óbvio. O caso mais interessante, obviamente, é o caso do Japão, mas também, claro, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e outros. E essa divisão está a aprofundar-se. Eu acabei de chegar, na semana passada, antes de estar no Porto, no fim de semana estive em Hong Kong e também visitei Macau, aliás, e verifiquei até que ponto é que esta questão é sentida naqueles países como o atrito, a fricção, que pode pôr em causa a globalização tal como nós a conhecíamos. Não penso que é muito cedo para falarmos de desglobalização, porque o comércio internacional continua a subir, ainda que a um ritmo provavelmente mais lento, mas há pelo menos uma nova forma de globalização, uma reglobalização, ao tal friendly shoring ou onshoring, ao aproximar das cadeias de valor dos grandes centros consumidores, com a formulação mais clara de polos de poder económico, e talvez não seja exagero dizer que a regionalização é o novo nome da globalização, ou seja, um centro maior da economia norte-americana nas Américas, da economia chinesa na Ásia, da economia europeia na própria Europa, na União Europeia e no espaço económico europeu. É esse o sentido em que estamos a dirigir-nos. Claro está que isto não será fácil, estamos numa fase ainda de transição, e há aqui uma diferença enorme quando comparamos com a situação da outra Guerra Fria. Eu digo outra Guerra Fria porque muitos elementos que temos atualmente se assemelham àqueles elementos de conflito que tivemos durante a Guerra Fria. É que, de facto, há um equilíbrio muito maior do ponto de vista económico. Há também, hoje em dia, um conjunto de outros países que, na altura da Guerra Fria, ou estavam claramente alinhados com os Estados Unidos, ou com a União Soviética, ou então estavam claramente no chamado movimento não alinhado, e hoje em dia estão, por assim dizer, mais soltos. Há uma série de potências que eu tenho chamado médias grandes potências, que têm uma evolução muito interessante
e complexa e até ambígua. O caso mais interessante é o caso da Índia. É o caso da Índia vai ser o maior país do mundo em breve, em número de população, ultrapassando mesmo a China, e sendo um país que se qualifica como democracia, mas que na realidade, diferentemente das democracias que agora apoiaram a posição ocidental contra a Rússia, a Índia, obviamente, que se absteve, que para mim não foi uma surpresa, mas foi para alguns nos Estados Unidos, mas que ao mesmo tempo está a procurar aproveitar-se da oposição americana à China para ter um papel de contrapeso em relação à China, e faz, aliás, parte da Quad, com a Austrália, com o Japão, com os Estados Unidos, faz parte de uma espécie de frente que os americanos estão a tentar contrapor à influência chinesa, mas, ao fim e ao cabo, mantendo muitos elementos do seu tradicional não alinhamento. Outros países que vale a pena observar que são interessantes é o caso da Arábia Saudita, que está a querer utilizar, obviamente, a sua enorme força. A Arábia Saudita, incluindo também os países chamados Emirados. O Qatar é um caso um bocado mais... E também interessante, mas no aspecto da produção de energia, mas não alinhado completamente, pelo menos com a Arábia Saudita nem com os Emirados, mas que estão a procurar fazer valer o seu peso do ponto de vista energético para jogar com uma certa autonomia, nomeadamente em relação aos Estados Unidos, ao próprio caso do Irão, que estava até há pouco on the spot para um esforço que estava a ser feito pela comunidade internacional quanto à sua desnuclearização, ou pelo menos à não utilização de energia nuclear para fins bélicos, mas que agora está a conseguir uma nova autonomia. Há o caso interessante do México, há o caso da Coreia. Eu estive recentemente na Coreia do Sul, que é um país que está dependente essencialmente dos Estados Unidos para a sua própria sobrevivência, por causa da ameaça da Coreia do Norte, mas que economicamente tem como principal parceiro a China, e por isso tem este dilema que é ter de escolher. Aliás, é um problema que se vê na Ásia. Eu estive também há pouco tempo, aliás, em Singapura, com o primeiro-ministro de Singapura, que me disse isso exatamente: vocês estão-nos a pôr uma posição que nós temos de escolher, ou nós não queremos escolher, nós queremos manter uma economia de tipo capitalista, uma economia ocidental, até um modelo, ainda que não seja aquilo exatamente que nós consideramos uma democracia, mas ao fim e ao cabo, com alguns elementos da democracia ocidental, mas o nosso principal parceiro é e será a China. Bom, há aqui, portanto, uma situação muitíssimo curiosa que vai ter consequências profundas. E se virmos, eu vou usar, e vai ser a minha última observação, antes de passar a ouvir as vossas perguntas e os vossos comentários, porque verdadeiramente, mais do que uma palestra, eu gostava de ter uma interação. É sempre mais interessante para mim responder a questões ou a comentários do que propriamente estar aqui a fazer um discurso. Mas é interessante ver, e seria a minha conclusão, como é que alinhou o mundo agora em relação, um ano depois da invasão, como é que o mundo se alinhou ou desalinhou relativamente à invasão. E a verdade é que houve uma resolução na Assembleia Geral. Como sabem, no Conselho de Segurança, o veto de governos permanentes inviabiliza qualquer decisão, basta a Rússia vetar para não haver decisão, mas houve uma resolução da Assembleia Geral que mostra o sentimento da chamada comunidade internacional. Ora, quem esteve de um lado e quem esteve do outro? Tivemos 141 países numa resolução que critica a agressão da Rússia contra a Ucrânia e que faz um apelo muito forte ao fim da guerra. Nesses 141 países temos, obviamente, todos os ocidentais, mas temos países não claramente ocidentais, até alguns que podem ser surpreendentes, como sejam, por exemplo, o Afeganistão, a Arábia Saudita, os Emirados, o Qatar. Temos a Sérvia, que é um caso interessante porque é um país, por razões histórico-culturais, muito alinhado com a Rússia, mas que também, como sabem, candidato à União Europeia. Dos BRICS, só um é que votou connosco, foi o Brasil, e isso é que é importante notar, porque todos os BRICS, a Rússia votou contra a resolução, obviamente, mas os outros abstiveram-se, e alguns são dos maiores países do mundo, que são a Índia, além da China, a Índia que se absteve, que levou a alguma desilusão em meios ocidentais, os
estavam erradamente à espera de outro outcome, mas temos também a África do Sul. E muitos países africanos, entre os quais, aliás, Angola e Moçambique, que se abstiveram. Só votaram com o mundo ocidental, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. A Guiné-Bissau não faltou ao voto, que aliás é uma coisa que vários países fizeram, que não quiseram sequer abster-se, não quiseram votar a favor nem contra, e faltaram. O caso do Azerbaijão, o caso da Venezuela. Aliás, é curioso que mesmo países que têm estado tão ligados à Rússia como Cuba, ou Venezuela, ou Irão, para não falar já nos Cazaquistões, Quirguistões, Turcomenistões, Uzbequistões, esses todos abstiveram-se, a Arménia também. O que quer dizer, portanto, que há aqui uma fratura. Ou seja, há uma parte do mundo, incluindo aquela que tradicionalmente está muito apegada ao chamado princípio da não ingerência nos assuntos internos, à independência nacional, à soberania nacional, ao respeito à integridade territorial. Alguns deles são antigas colónias, ou países que há pouco tempo se libertaram da situação colonial, é o caso de Angola, Moçambique. Eram países que à partida deveriam defender o princípio da soberania, da independência nacional, mas não o fizeram. Um caso interessante da China, muito interessante. A China está numa posição extremamente ambígua e muito curiosa. Talvez possamos falar nisso, se quiserem, no período de perguntas ou respostas ou documentários, mas que abandonaram essa posição, uns por causa de fidelidade ou reconhecimentos antigos em relação à Rússia, no tempo da União Soviética, outros, como é o caso da China, porque a oposição deles ao Ocidente, nomeadamente aos Estados Unidos, por causa daquilo que já falámos antes, é maior do que o apego ao seu princípio tradicional conservador de crítica de qualquer ataque ao chamado princípio da soberania ou da independência nacional. E temos, portanto, esta situação, que é uma situação em que alguns países buscam, num não alinhamento ou numa pertença à neutralidade, uma forma de escaparem àquilo que veem como uma tentativa dos europeus ou dos ocidentais de quererem impor-lhes um modelo que não é o deles. Este ponto é muito importante, porque às vezes nós, na Europa e no Ocidente, não nos apercebemos até que ponto é que há um ressentimento contra nós. Nós, a Europa, muitas vezes é mais invejada do que amada, porque há a questão pós-colonial, há o ressentimento colonial. E é com isso que China e Rússia estão a jogar agora. Aliás, eu já o disse, como sabem, eu tive, por causa das funções que exerci na Comissão, eu tive muitos encontros com Putin, conheço tanto quanto se pode conhecer de fora, por exemplo, Putin. Para mim, Putin é um produto do ressentimento, um ressentimento profundo. É obviamente um autocrata que, antes de mais, quer manter o seu próprio poder, mas que foi levado a cometer um erro que eu acho que ele normalmente não cometeria, porque o Putin que eu conhecia era alguém que era racional, no sentido em que fazia cálculos, análises custo-benefício, mas que lançou o país nesta terrível aventura que está a custar centenas de milhares de mortes, em qual muitos deles na Rússia, jovens que vão para uma guerra em que não acreditam, mas que são obrigados a levar, a combater, por causa de um ressentimento profundo. Um ressentimento, mais uma vez desmentindo as teses neomarxistas que dizem que é a economia que controla o mundo. Não é verdade. Se fosse uma razão económica, a Europa teria estado com a Rússia, não estaria com a Ucrânia. A Europa precisa muito mais da Rússia do que da Ucrânia do ponto de vista energético. Mas é por razões geopolíticas e razões de ressentimento cultural, no sentido amplo, profundo. Ora, bom, é esse mundo, chamado agora disto muito Global South, o sul global, que antigamente se dizia mais o mundo, o terceiro mundo, o mundo em vias de desenvolvimento, cada vez mais hoje em dia fala-se no sul global, é esse sul global que está agora a tentar ser, que Rússia e China estão a tentar mobilizar, mas com um modelo alternativo. E este ponto é novo. É que, até há pouco tempo, depois, sobretudo, do fim da Guerra Fria, da queda do Muro de Berlim, da dissolução ou da implosão da União Soviética, houve um momento que alguns chamaram da hiperpotência norte-americana, da preeminência absoluta dos Estados Unidos, em que, na realidade,
quase alguns chegaram mesmo a dizer que não haveria já nenhum challenge, nenhum desafio à democracia. Eu próprio, nas reuniões que na altura tinha, por exemplo, com a China, tive muitos, incluindo com o presidente Xi Jinping, conheci ainda antes de ele ser presidente, ele não era vice-presidente, mas que conheci-o como presidente. Ele foi, aliás, o primeiro presidente da República Popular da China a visitar a Comissão Europeia, a União Europeia, as instituições europeias, em Bruxelas. Na altura, quando nós tínhamos as nossas relações com a China assumia que estava num caminho para a democracia, dizendo, bom, nós estamos atrás, vocês têm que compreender, tudo tem o seu tempo, mas estamos a fazer já algumas experiências democráticas a nível das aldeias, etc. Não contestavam o modelo dito democrático. Obviamente defendiam que um conceito democrático deles era diferente, mas, na realidade, assumiam quase que uma posição de pretender seguir esse modelo. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, até por causa do sucesso extraordinário da China do ponto de vista económico, talvez, a meu ver, é o grande facto. Se me perguntarem qual foi o grande facto no processo dos últimos 30, 40 anos, foi a emergência da China, a ascensão económica da China, que é algo que nunca aconteceu na história económica, um país em tão pouco tempo passar de uma situação de atraso, para não dizer de fome, de subdesenvolvimento, para uma posição de potência económica média grande, como hoje que é a China. Em termos de PIB per capita ainda não está na posição superior, mas em termos de dimensão é de facto hoje em dia a segunda economia mundial e provavelmente, se não houver nada que impeça isso, virá a ser, num futuro não muito distante, a primeira economia mundial. Ora bom, a China hoje ganha a admiração de grande parte dos chamados Sul Global, os líderes, sobretudo os líderes autocráticos do chamado Sul Global, que vão à China, gostariam de ter um pouco aquele, veem, ficam maravilhados com os arranha-céus de Pudong, que não existia. Lembro-me de visitar Xangai, não haver Pudong, e hoje em dia é comparável a Manhattan, e ficam admirados por isso ter conseguido, não por uma economia de tipo ocidental, mas por um capitalismo de Estado sem liberdade e sem democracia. O argumento que passa à China é possível, o nosso modelo dá mais resultado que o modelo norte-americano, o modelo europeu. Reparem como nós conseguimos fazer com o que temos feito. Não? É muito apelativo, sobretudo para líderes como há em África ou na América Latina, ou até na Ásia no Sudeste da Ásia e em outros países, que dizem, não, nós queremos o progresso económico, nós queremos a prosperidade, nós queremos o desenvolvimento, mas não o queremos com as receitas ocidentais. Então hoje em dia há aqui uma guerra de modelos também, de visões do mundo. E é nessa situação que nós estamos, numa situação que é ainda de transição e que está a gerar a tal, para justificar o título que foi o Jaime Quezado que me propôs, da nova ordem global ou da desordem global. A verdade é que está a provocar estes novos alinhamentos e vamos ter que gerir esta situação, sendo certo que a única coisa segura é a insegurança. A única coisa que podemos dar por certo é a incerteza, a imprevisibilidade, a volatilidade muito grande de todo este processo. Pronto, acho que para a introdução já chega. E muito obrigado pela vossa atenção e agora estou à disposição. Dar-lhe nota de que estamos com 100 participantes, o que mostra de facto o interesse que as pessoas depositaram nesta conferência. De facto, das 51 sessões que tivemos, só tivemos 3 com 100 participantes. Portanto, a sua é claramente uma vencedora e muito obrigado e muitos parabéns. Portanto, nós temos aqui muita gente e, portanto, vai ser difícil gerir isto, mas vamos fazê-lo de forma muito prática. Olha, eu vou convidar algumas pessoas, até pelo perfil que eu conheço. Nós temos aqui connosco o Diretor Nacional do Gabinete de Informação e também o Diretor do Centro Nacional de Cibersegurança, que é um tema absolutamente crítico nos tempos que correm. António Gameiro Marques, não sei se quer colocar alguma questão ao Dr. Dom Barroso a propósito destes temas do risco internacional, da segurança. Sim, muito obrigado, Jaime, e obrigado ao Dr. Durão Barroso pela sua intervenção. Eu, na minha qualidade, não só de Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, onde existe o Centro Nacional de Cibersegurança, mas também como cidadão europeu que acredita bastante nas democracias, ouço a sua intervenção e quando, na parte final, diz que há dirigentes autocráticos que vão à China e ficam maravilhados com o que veem, e depois vejo os indicadores do World Economic Forum que demonstram quantitativamente que cada vez há menos cidadãos neste nosso mundo a viverem em democracias,
eu gostava de lhe colocar a questão de, com a experiência que tem enfim, de altos cargos dirigentes, designadamente na Comissão Europeia, se antevê que num futuro, de facto, as democracias serão vencidas pelas autocracias, quando a tecnologia, se mal usada, potencia precisamente essas autocracias. Era isto que eu gostava de... Muito bem. Então vamos talvez reunir grupos de questões. Temos também aqui, do ponto de vista económico, acho que é também importante a parte económica, o meu amigo Ângelo Ramalho, que é o CEO da IFASEC, e portanto, a IFASEC é uma empresa que também tem ligações no mundo. Ângelo, não sei se quer colocar alguma questão aqui ao Dr. Barroso, a propósito destas relações internacionais, e em particular da China. Eu penso que a IFASEC tinha uma empresa na China, tinha? Ou ainda tinha, já não tem. Já não tem, muito embora haja uma entidade chinesa que continua a usar de forma absolutamente indevida a marca EFASEC, com o logo EFASEC, que já não é o atual, e um tema que nós seguimos naturalmente em sedes adequadas, mas não conseguimos vencer. Bom, eu não queria intervir, mas o Jaime desafiou-me e começo por agradecer ao Jaime esta oportunidade e felicitar o Dr. Durão Barroso pela forma clarividente como aqui nos expôs sobre a temática. E eu também fixei, até porque foi a parte final da sua intervenção, esta ideia de que o modelo chinês é mais eficaz do que as democracias liberais, isto para os líderes autocratas, o que não deixa de ser paradigmático, porque de facto quem ajudou a China foi o Ocidente. Foram as transferências de tecnologia massivas que aconteceram desde a década de 70, as formais e as informais. Foi o dumping social que permitiu que a China se tornasse num bloco fortemente exportador e crescesse do ponto de vista económico como cresceu, embora do ponto de vista social ainda não tenha chegado aos parâmetros que temos por referenciais. E a minha pergunta é, para ser mesmo a pergunta, o que é que resultará, e se é possível imaginar-se uma China isolada do mundo ocidental como uma reação direta àquilo que é o movimento que o Ocidente e os Estados Unidos, nomeadamente, procuram fazer, bloqueando transferência de tecnologia digamos, procurando disromper do ponto de vista dos fluxos económicos. É possível imaginar uma China desacoplada do Ocidente nos termos em que temos verificado, ou da evolução que temos verificado nos últimos 30 anos? Para não me alongar, é a pergunta que eu faço. Muito bem. Só mais uma questão, portanto, nós temos outras pessoas, mas agora eu dou a palavra ao Dr. Paulo Abreu, que tem estado muito ligado às questões da saúde e, portanto, não sei se a questão tem a ver com as vacinas, mas pronto. Paulo, faz favor. Nada disso, muito obrigada pela oportunidade e é um prazer ouvi-lo aqui. O Dr. Barroso, vi outro dia o programa da SIC, o Panorama SIC, e vê-lo ali naquela reunião magna com aqueles líderes e, de facto, não posso perder a oportunidade de perguntar qual é que acha que é o grau de compromisso que pode levar uma pessoa como Putin, com quem esteve presencialmente várias vezes, não é? Qual é o grau de compromisso que pode levar Putin a justificar as mortes dos seus filhos já na frente do Donbass a aceitar um compromisso territorial na Ucrânia? Muito bem. Doutor, se quiser... Questões muito interessantes, cada uma delas dava uma conferência, mas tentando resumir. Agora sou diretor do Centro Nacional de Segurança, o que diz sobre a sua pergunta é muito direta, sobre a democracia, se ganha, se é possível serem vencidas ou não pelas não-democracias. Bom, eu aqui tenho que fazer uma declaração de interesse, como é que se diz, full disclosure, transparência. Eu sou convictamente a favor da democracia. Ainda me lembro quando o nosso país não era uma democracia, foi o 25 de Abril, deu-se precisamente em 1964, tinha eu acabado de fazer 18 anos, porque em março é quando eu faço anos, tinha acabado de fazer 18 anos. Ora, como sabem, a minha geração ficou profundamente marcada por isso. Não? Eu lembro-me do que era o autoritarismo e sou radicalmente a favor da democracia e tenho uma grande confiança na superioridade dos regimes democráticos. Porque a democracia tem... Aliás, o caso do nosso país é um caso curioso.
um regime que durou 48 anos, muita gente pensava que estava para lá para sempre, e numa noite, uma madrugada, caiu como um castelo de cartas, sem praticamente ninguém que o defendesse. Ou a União Soviética, o que se passou com a União Soviética. As democracias, apesar de terem também suas fragilidades, bom, e temos sempre o caso trágico da República de Weimar, que é uma coisa que nos vem ao espírito, mas a verdade é que se fizermos uma análise rigorosa, as democracias são mais estáveis do que as ditaduras, porque têm uma estabilidade sistémica, porque incorporam dentro de si próprias alternativas, alternâncias que normalmente, num regime autocrático são antissistémicas, porque se há uma variedade, se há uma diversidade num sistema autoritário, essa variedade, essa diversidade é vista como um desafio à própria sobrevivência do sistema. Enquanto que nas nossas democracias, que são muito imperfeitas e também têm os seus problemas, a verdade é que, se as democracias estão bem organizadas, elas incorporam esse nível superior de mudança, de alteração, de variedade. Portanto, sistemicamente, têm mais capacidade de adaptar-se a um meio ambiente extraordinário que muda do que sistemas que são, por definição, fixistas, ou mais ou menos fechados. A minha resposta à sua pergunta é: continuo a confiar na superioridade das democracias deste ponto de vista e na sua resiliência, a palavra agora está muito na moda, mas que é uma palavra que traduz exatamente o que eu quero dizer, ou seja, resiliência é a palavra que vem da física, não é? Que é a capacidade de, sob tensão, um material, um produto voltar à sua forma inicial, resistindo a tensões externas. Eu continuo a pensar nisso. Mas, obviamente, e foi isso que tentei fazer durante as minhas considerações iniciais, há riscos. Há riscos, nós estamos a ver uma dessas fases, nesse risco, porque estamos agora a ser confrontados por um modelo que conseguiu uma certa síntese. É que no sistema da União Soviética, de facto, o sistema estava economicamente falido, praticamente desde o início. O sistema chinês é um sistema de capitalismo de Estado, em como também foi dito já pelo nosso amigo Ângelo Ramalho, foi em grande parte importando receitas do Ocidente, fazendo a síntese entre muito daquilo que era do Ocidente, a tecnologia, a ciência e tudo mais, bom, que eles conseguiram, mantendo o regime político controlado com um partido, que é uma coisa muito interessante, o Partido Comunista Chinês. É uma diferença importante que há entre a China e a Rússia, que na Rússia não há, verdadeiramente, na Rússia esta guerra foi a guerra do Sr. Putin. Hoje em dia já se sabe claramente que mesmo os colaboradores mais próximos, muitos deles não sabiam que ia haver a guerra. O sistema russo é um sistema muito estranho, em que é um sistema de uma geometria variável, em que há um autocrata com ligações de tipo mafioso, sem agora estar aqui a querer dizer máfia no sentido, digamos, da organização criminosa italiana, da origem italiana, mas é um bocado semelhante, porque são ligações com oligarcas, com intelligence, comunidade dos serviços secretos e militares, e que conseguem manter algum poder, mas não há uma instituição. Na China é uma instituição fortíssima, que tem quase 100 milhões de pessoas, e ao fim e ao cabo a questão chinesa é como é que 90 e tal milhões de pessoas controlam 1.400 milhões. Mas, atenção, o sistema chinês, e foi uma coisa que eu aprendi, porque ele me explicou com Lee Kuan Yew, o pai da independência de Singapura, aquele que eu me encontrei várias vezes, e ele dizia: vocês ocidentais tendem a pensar que, por causa de serem comunistas, não há concorrência. Não é verdade. No sistema chinês há concorrência dentro do próprio partido. E há uma meritocracia no sistema chinês. É uma coisa interessante, não é? Portanto, porque ele dizia, em média, para um posto intermédio de partido, há 5.000 candidatos. Ora, se nós temos 5.000 candidatos para um posto intermédio no partido, bom, é provável que aquele ou aquela, mais aqueles do que aquelas, porque há poucas mulheres no sistema chinês de poder, que é curioso, ainda agora, os 7 magníficos, portanto, são só homens, que saíram agora do último Partido Comunista do Congresso. Mas a verdade é que desses 5.000 candidatos, em média, bom, se alguém é selecionado, é provável que tenha alguma capacidade, que não é fácil. Isto é importante. Ora, o Partido Comunista Chinês é uma instituição muitíssimo forte, que tem conseguido, graças aos resultados económicos, uma legitimação, chamada legitimação pelos resultados. Porque enquanto conseguirem dar aquilo que o povo quer em geral, o povo quer segurança, quer prosperidade, quer ter progresso económico, isso tem tido, de facto, e até algum progresso social, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista dos indicadores sociais tradicionais, de esperança de vida, de mortalidade infantil, não estão abaixo dos nossos,
mas tem vindo, sem dúvida, a subir. Portanto, dito isto, eu acho, pelas razões que já disse no início, acho que as democracias, apesar de tudo, são, no médio e longo prazo, mais resilientes e mais estáveis, e eu, não só por uma questão ideológica profunda, de convicção profunda democrática, mas também pela própria observação, agora de um ponto de vista mais objetivo, eu continuo a pensar que as democracias não disseram ainda a sua última palavra. E talvez, aliás, essa seja uma das razões que tenho de esperança na atual conflito. Porque o senhor Putin não estava à espera da reação, em primeiro lugar, da Ucrânia, mas também não estava à espera da Europa nem dos Estados Unidos. Porque um problema que têm os ditadores é que acreditam na sua própria propaganda. É uma coisa que os ditadores têm, acreditam na sua própria propaganda. E a propaganda russa, não só russa, mas muito a propaganda, é que o Ocidente está em decadência. Que o Ocidente está totalmente, perdeu os seus valores, as suas referências espirituais, aliás também há aqui uma questão religiosa, é mais complicada, mas é interessante. E que, portanto, e que agora, como decadência que está o Ocidente não é capaz de reagir, não é capaz de lutar. Bom, mas não é bem assim, está a mostrar que há alguma capacidade de resistência. E há, de facto, a questão científica tecnológica. E isto permite-me passar para a questão do nosso amigo Ângelo Ramalho, e a sua pergunta é: pode a China sobreviver sem isso? A minha resposta, obviamente, eu sou a favor da cooperação tecnológica e científica mundial. É verdade o que diz, que a China conseguiu grande parte do desenvolvimento graças às transferências de tecnologia, em alguns casos ao roubo da tecnologia. Eu conheço imensos casos concretos de empresas com quem eu, ainda recentemente, com uma das maiores empresas no setor, digamos, tecnológico da saúde, que me dizia que neste momento está a sofrer a concorrência dessa empresa no seu próprio país, com equipamentos feitos na China que são exatamente cópia daqueles que eram fabricados por essa empresa, e que agora é um caso interessantíssimo. Mas a verdade é que a China tem grande capacidade intelectual também, e tecnológica, e desenvolveu essa capacidade ao longo do tempo. Eu não considero os chineses mais nem menos inteligentes que nós, não é? Ou nós mais ou menos inteligentes que eles. E como tem a dimensão que tem um mercado que lhes dá, em algumas áreas, até uma certa vantagem, nomeadamente o caso da inteligência artificial. Como sabem, a inteligência artificial repousa muito na questão da escala e da rapidez, não? Ora, quando se tem uma escala maior e que não se tem os pruridos que nós temos em termos de proteção de dados, tem-se acesso a uma mina de informação que permite, usando até aqueles métodos perversos que já foram aqui referidos, que permite, digamos, descobertas ou progressos muito mais rápidos do que aqueles que nós conseguimos em sociedades democráticas ocidentais, onde há um escrúpulo, ainda bem, no que diz respeito à utilização de dados pessoais. Portanto, nós estamos aqui, não podemos subestimar o poder chinês desse ponto de vista, a sua capacidade. Agora, não é a China que quer o desacoplamento para já. Quem quer neste momento? Os chineses podiam continuar com este sistema mais algum tempo. Foi graças a este sistema de economias abertas, de sistema internacional de comércio, e que a China conseguiu passar da situação em que estava. Se compararmos com a Rússia, eles estavam mais ou menos iguais há 20, 30 anos, hoje em dia é 10 vezes superior a economia chinesa em relação à economia russa. Neste momento já é mais do que 10. Isto antes da guerra era mais de 10 vezes. Porquê? Os chineses são os grandes vencedores da globalização. Se vimos em termos de market share a nível global, a Europa desceu um pouco, os Estados Unidos perderam mais em termos relativos do que a Europa, mas a Europa também temos que ver, porque há diferenças com os países, entretanto, que se aderiram à União Europeia, e, portanto, que em termos relativos ganharam muitas posições, como foi o caso da Polónia e outros países da Europa Central e do Leste. Mas a verdade é que a China conseguia viver com isso. São os Estados Unidos que declaram, já com o Trump, no caso do Huawei é muito significativo, que declaram: não, nós não vamos deixar que vocês continuem a roubar as nossas coisas. E agora, o caso extraordinário, este caso do CHIPS Act, é um caso de facto muito interessante, em que já há empresas, desde que ele foi anunciado, empresas anunciaram, americanas, mais de 200 mil milhões de dólares de investimento nos semicondutores nos Estados Unidos, para os Estados Unidos serem liderantes. Mas não é apenas isso, não é apenas com os semicondutores. Vale a pena ler o que dizem os americanos. Realmente, a senhora Raymond, que eu conheço bem, Gina Raymond, que é a secretária de Estado do Comércio americana, que faz um apelo notável. O que ela está a dizer é: nós vamos fazer como fez Kennedy
quando Kennedy lançou o homem para ir à Lua, houve um aumento exponencial de PhDs e de engenheiros e de físicos. O que tem que haver é uma revolução tecnológica completa nos Estados Unidos, fomentada pelo Estado, como já tinha feito também Roosevelt antes. Não? Isso que deu, foi a economia de mercado, mas foi levada pelo impulso político do governo federal. Não? Isso está em causa. E é isso que está a passar-se hoje em dia. Na inteligência artificial, o que está a passar-se é que são investimentos muitos na área da defesa, nos Estados Unidos, na China, parcialmente na Rússia, em Israel e também na Europa. Alguma coisa está a fazer-se ainda que na Europa, por definição mais fragmentado. E a Europa está a acordar mais lentamente embora haja aspectos positivos na Europa, também lá podemos ir. Portanto, a minha resposta é que a China tem neste momento capacidade de concorrência connosco, até porque o desacoplamento vai ser mais difícil de fazer, completo, porque uma coisa é tentar fazer sanções contra a Rússia, que agora foram 10 para agora. Uma coisa é, a China é mais de 20% da economia mundial. Portanto, mesmo os ocidentais vão ter mais dificuldade em fazer esse desacoplamento. Por outro lado, a China já tem capacidades endógenas muitíssimo fortes, muitíssimo fortes. Portanto, vai ser mais difícil do que isso, mas obviamente vai perder em algumas posições se não tiver acesso às fontes de conhecimento, de tecnologia, de ciência que há em alguns setores norte-americanos. Alguns conheço bem, estou a falar, a pensar em algumas universidades norte-americanas. A última pergunta, Paulo Abreu, da Rússia. O que é que leva Putin, ou o que é que pode levar a manter essa situação? Eu já referi um bocadinho, é o caso do ressentimento, é o caso nacional. Não há, obviamente, sondagens totalmente credíveis na Rússia, mas as que há permitem acreditar que ainda continua a haver apoio a esta guerra na Rússia. Porque é um reflexo nacionalista, não? Quer dizer, e a propaganda russa tem sido eficaz, pelo menos em termos internos, em dizer que há um ataque do Ocidente, que foi a tentativa de levar a Ucrânia para a NATO, que o Ocidente americanos e estão a querer desmembrar a própria Rússia. E a verdade é que com isso as pessoas estão, apesar de setores mais educados, setores mais avançados, estudantes, pessoas que têm ligação mais... Muitos, aliás, grande fuga de cérebros da Rússia, estão a vir para o lado ocidental, mas o povo em geral, digamos, fora das grandes cidades, ou mesmo as grandes cidades fora dos centros mais avançados, no fundo pensa que há um ataque contra o nosso país, e quando há um ataque contra o nosso país, tende-se a apoiar o poder que está. É isso que leva a que haja uma capacidade de sacrifício. E é isso que a Rússia está a usar, e Putin está a usar. Está todos os dias a invocar aquilo que eles chamam a Grande Guerra Patriótica, que foi a guerra contra Hitler, com o modelo de Stalingrado, e dizer, mais uma vez, como dizia, houve agora uma fonte ocidental que teve há algum tempo com o Lavrov e perguntou, mas quem é que dá Lavrov, o ministro das Relações Russas, quem são os conselheiros, quem é que levou o Putin a fazer esta guerra? Perguntaram uma pessoa, aliás um deles era um russo que decidiu, que saiu agora da Rússia, e ele disse, Lavrov terá dito a essa pessoa, Putin tem só houve 3 conselheiros, não é? Ivan o Terrível, Pedro o Grande e Catarina a Grande. São os 3 conselheiros do poder. Bom, a verdade é ele está a usar a questão histórica. E quando chega a mãe Rússia atacada de todos os lados, as pessoas têm uma tolerância para as tais mortes, que deve ser uma coisa terrível, não? Porque não são mortes daqueles jovens que estão a morrer, uma guerra injusta, injustificada e até estúpida. Eu penso que, do ponto de vista russo, é um erro o que eles estão a fazer. Porque a Rússia é o maior país do mundo em termos geográficos. A Rússia não necessita de fazer... É completamente falso que a Ucrânia estivesse a preparar ataques contra a Rússia, ou a NATO ataques contra a Rússia, é completamente falso. Não? É verdade que a NATO ganhou poder depois do fim da Guerra Mundial, mas é verdade que a NATO não estava com qualquer intenção agressiva em relação à Rússia. Não há nenhum país da NATO, a começar pelos Estados Unidos, que queiram conquistar território na Rússia. Não há. Uma vez eu já contei isto publicamente, uma vez estava a discutir estes assuntos com o Putin por causa das questões da crise energética, e ele disse-me, porquê é que está sempre a defender a Ucrânia? Vocês sabem muito bem que a Ucrânia é uma criação artificial, disse-me ele,
da CIA, da CIA e da Comissão Europeia. Foi a CIA e a Comissão Europeia que criaram a Ucrânia. Ele disse, olha, se fosse a Comissão Europeia, provavelmente saberia. Foi a minha resposta. Não? Ora, se a NATO estivesse a tentar tomar conta invadir a Rússia, eu provavelmente saberia. Tenho ido a reuniões da NATO desde os anos 80, como secretário de Negócios Estrangeiros, depois como ministro estrangeiro, como primeiro-ministro e na própria Comissão Europeia. Na altura nós participávamos numa parte das reuniões da NATO. Ora bom, não há essa vontade porquê lançar esta crise? É de facto um caso de irracionalidade, que mostra bem os custos de decisões políticas erradas. Erradas do próprio ponto de vista de quem as toma, por razões que eu já disse, que não são meramente racionais, que têm a ver com revisionismo histórico e ressentimento profundo do ponto de vista nacionalista. Portanto, então passamos a um conjunto de questões. Temos aqui uma pessoa que já conhece, que é a Ana Rita Ramos, a autora do livro do Diogo Vasconcelos, no qual também teve o gosto em participar. Ana Rita, quer fazer aqui uma questão ao Dr. Dom Barroso? É um gosto? Até para termos uma senhora, não serem só homens. Exato. Alô, viva. Como está? Eu tenho uma pergunta, na verdade é uma pergunta de uma cidadã comum. Sobretudo gostaria de saber a sua opinião sobre esta questão que me inquieta. Acredita que o fim da guerra da Ucrânia é possível via processo diplomático e negociações, ou acha que isso é impossível, totalmente impossível neste momento? Eu também vi o programa do Panorama BBC, muitíssimo interessante, e dou-lhe os parabéns também pelas intervenções que ali fez, mas este tema de facto não foi explorado. Eu só vi os 2 primeiros episódios, mas gostaria de saber a sua opinião. Muito bem. Temos agora aqui connosco o Mário Franco, que é uma pessoa que penso que também conhece, ou pelo menos já terá estado com ele, e que é uma pessoa também muito ligada aos temas internacionais. Mário, quer colocar uma questão aqui ao Dr. Dom Barroso, por favor? Sim, Dr. Dom Barroso, é sempre um prazer ouvi-lo, e tinha aqui 2 questões que gostava de lhe colocar. A primeira, de alguma forma já foram abordadas na intervenção, mas parece-me que ficaram aqui um pouco alguns aspectos que valia a pena ouvir o Dr. Dom Barroso sobre isto. A primeira, que é uma preocupação que eu tenho, que é a consequência desta guerra está a levar a uma aproximação ainda maior entre a Rússia e a China. E eu creio que isso é um problema muito grave para o Ocidente. E pondo a questão assim, de uma forma simples, para não fazer gastar tempo, há mais questões com certeza. A segunda questão que me preocupa tem a ver com o rearmamento da Alemanha. Embora a Alemanha neste momento esteja num contexto de União Europeia, num contexto democrático e num contexto de NATO, a verdade é que as realidades políticas mudam e daqui a 15 anos, daqui a 10 a 20 anos, podemos estar a discutir porque é que foi permitido à Alemanha fazer o rearmamento e alguns outros países que não têm um track record de democracia muito elevado, nomeadamente a leste. E não vejo essa questão ser uma preocupação. A Alemanha tem um governo de coligação, mas nós não sabemos o que é que vai acontecer na próxima década em termos políticos alemães. E já muitos dirigentes alemães se preocuparam, o Helmut Schmidt, por exemplo, sobre a possibilidade da Alemanha se vir a rearmar, isto num horizonte de 15, 20 anos. A última questão, porque havia outras, a intervenção do Dr. Barroso é realmente muito interessante, que tem a ver com a situação dos Estados Unidos, em 2 aspectos. Primeiro, mudanças políticas nos Estados Unidos. Nós tivemos há pouco tempo o presidente Trump, que não acreditava de maneira alguma na situação, não sabemos o que é que vai acontecer na política americana, e sublinhando, e gostava de ouvir o Dr. Barroso sobre isso um pouco mais, tem a ver com a atitude dos Estados Unidos de atraírem a si os grandes investimentos. Um dos investimentos muito importantes para a Europa, que tem a ver com a produção de chips, porque embora os chips não sejam produzidos na Europa, as máquinas que os produzem são produzidas exclusivamente por uma empresa holandesa, a ASML, que é a única capaz de produzir máquinas para produzir os chips de última geração, e os Estados Unidos querem politicamente controlar a quem vende, como vende, etc. Isto é apenas como um exemplo de outros investimentos que está a levar a alguma tensão entre a Europa e os Estados Unidos. Eu ficava por aqui, mas tenho pena porque realmente a questão do Mediterrâneo
também seria uma questão importante para perceber a opinião do Dr. Barroso. E muito obrigado pela intervenção e por todo o apoio que tem dado a algumas atividades em que eu estou envolvido. Muito bem. Temos agora aqui também uma questão do Carlos Almeida, que pôs no chat, mas Carlos, se quiser fazer diretamente, muito rapidamente, faz favor. Não sei se ouviu o Carlos Almeida. Muito bem. Então passava ao Luís Farinha. O Luís Farinha também é um homem ligado às questões da segurança e da defesa. Ele está neste momento em Paris, tanto quanto eu sei, né, a representar o nosso país. E, portanto, tem também este cunho da diplomacia, que é digamos, um toque que o Dr. Dom Barroso também conhece desde há muitos anos. Luís, não sei se quer colocar alguma questão, algum comentário, do ponto de vista mais... Sim. Muito obrigado, Jaime. Obrigado, Jaime. Muito obrigado, Dr. Dom Barroso. Queria cumprimentá-lo pela magnificência da intervenção que fez, da análise que fez, na qual me revejo em muitos dos aspectos que referiu. E eu virava, se me permitem a expressão, a agulha aqui para outra área, ou seja, mais para a área da Europa. Esta guerra da Ucrânia necessariamente tem impactos a nível da Europa, a nível da União Europeia. Eu estou aqui em França enquanto oficial de ligação do Ministério da Administração Interna e começa-se a ver aqui internamente alguns sinais ainda muito fortes de que na sociedade esta questão dos gastos económicos, dos apoios, mesmo as nuances políticas relativamente, e aqui o cenário político é muito multifacetado, está cada vez mais extremado, quer entre extremas direitas e extremas esquerdas, mas começa a haver alguns sinais de efetivamente tudo isto, sinais de algum cansaço, digamos, da sociedade em termos de que estamos com um ano de guerra, um ano de apoios, de muitos milhares de milhões de euros investidos nesse apoio. Revejo-me integralmente naquilo que o Dr. Durão Barroso referiu, que é democracia e democracia, não há alternativa a esse, em termos de regimes, necessariamente, mas como é que o Dr. Durão Barroso vê, até porque a evolução e os impactos que isto pode ter na própria resiliência da União Europeia, porque efetivamente desde o último alargamento a leste dos 10 países as coisas têm tido flutuações, temos as posições da Hungria atuais com algumas dissonâncias, percebe-se a questão económica e a sobrevivência que tem que ter também do ponto de vista energético, a questão da soberania energética e da reindustrialização que a Europa tem que fazer, efetivamente, se não quiser manter-se com uma dependência que se calhar era excessiva da Rússia, não sei se no futuro não será excessiva dos Estados Unidos, com toda esta alteração dos poderes e daquilo que foram as necessidades de sobrevivência própria. Como é que o Dr. Durão Barroso vê os impactos que isto vai ter no futuro da União Europeia, efetivamente, à qual acresce, e que é algo que está sempre latente, a questão migratória, e que necessariamente o acolhimento dos milhares, e aqui são dezenas, estamos a caminho das várias centenas de milhares, no caso em França, aqui de ucranianos, que, como dizem os franceses, s'agènent la société, e portanto, como é que vê que se possa compaginar tudo isto no futuro da União Europeia, que conhece bem de dentro? Muito obrigado, era esta a questão. Muito bem. Sr. Doutor, excepcionalmente temos só aqui mais uma questão, e se calhar fechávamos, porque já são 7 horas, que é o Francisco Sousa Soares, quer fazer uma questão à volta das cadeias de valor, não é, Francisco? Faz favor. É uma pergunta muito simples. Primeiro gostava de saudar o Dr. Durão Barroso. Foi uma conferência excepcional. Muito obrigado, estamos aqui a aprender. Gostava de lhe fazer uma pergunta sobre, acha que a União Europeia vai conseguir construir estas novas cadeias de valor, como há bocadinho na sua intervenção começou a falar, sobretudo na área das tecnologias, de ponta? Acha que a União Europeia vai conseguir, num espaço médio de tempo, conseguir? Muito obrigado. Muito bem, doutor, faz favor então. Bom, muito obrigado. Já tem muito o que falar. Como eu disse há bocadinho, cada uma destas questões que me colocaram, e no caso de Mário Ferreira colocou 3, cada uma delas dava para uma conferência só. Bom, mas vou tentar então responder sintetizando. No lugar, em relação à questão muito importante da Ana Rita Ramos, sobre como é que poderá ter um desfecho esta guerra, se é que há uma perspectiva diplomática. Bom, eu não estou a ver ainda como é que esta guerra vai acabar, isso me preocupa. E tenho estado em contacto do lado ocidental, estive recentemente nos Estados Unidos,
com gente a nível muito elevado da decisão, e a minha preocupação é esta, que eu acho que ninguém sabe. Às vezes nós temos, a Ana Rita disse, como uma cidadã comum, disse a Ana Rita, bom, mas nós pensamos, nós como estamos em funções de cidadãos comuns, pensamos, bem, eles lá sabem. Eu já aprendi há muito tempo, até porque tive acesso a sistemas de decisão muito elevados em que as pessoas não sabem. E nós julgamos que eles sabem, mas eles não sabem. Eu estou neste momento convencido que, por exemplo, o Sr. Putin não tem uma ideia clara como é que vai ser a situação. Nós às vezes pensamos, os russos são grandes jogadores de xadrez. Bom, para mim, Putin é mais um jogador de póquer que um jogador de xadrez. Não sabe verdadeiramente qual é o fim. E os americanos, eu que estive em contacto com alguns deles, que conheço há bastante tempo, no meio académico, e agora alguns deles têm funções no sistema da atual administração, e também no Congresso do Partido Republicano, embora a maior parte das pessoas que eu conheço lá são do Partido Democrata, mas enfim, eu perguntei-lhes, mas qual é a landing zone? Como é que vocês estão a ver isto a acabar? E alguns são meus amigos. Eles dizem, bom, não somos nós que temos que responder, são os ucranianos que devem decidir, são eles que estão a lutar, não somos nós. Isto é uma resposta um bocado formal, mas mesmo quando eu os fazia um bocado de pressão, eu percebi que eles não sabem. Porquê? Porque não está à vista um compromisso. Na realidade, porquê que não está à vista um compromisso? Porque aqui, a partir há duas partes, Rússia e Ucrânia. Para a Ucrânia é uma questão existencial. O que está existencial no sentido que é a própria existência deles que está em jogo. É o país que está em jogo, a sua própria existência. E, portanto, eles estão a lutar por recuperar o território que lhes foi retirado. A Rússia, neste momento, ocupa cerca de 17% do território da Ucrânia. Aparentemente, o objetivo era tomar conta de tudo, pelo menos de neutralizar completamente a Ucrânia. Portanto, foi considerado que não conseguiu, e recuou. Mas a verdade é que tem 17% do território da Ucrânia. Bom, um território internacionalmente reconhecido pelas Nações Unidas, até pela China. Reparem que a China nunca aceitou, nunca reconheceu a anexação da própria Crimeia. Aí a China mantém-se fiel à sua posição mais tradicional. Bom, portanto, para eles é existencial, mas para a Rússia não é existencial, mas o Putin tornou isto existencial. Para já é existencial para ele, porque ele ligou o futuro desta guerra ao seu próprio futuro político. Quem sabe, se calhar até à sua sobrevivência física. Há dias o Zelensky insinuou que Putin pode ser assassinado por alguém da entourage no próprio Kremlin. Bom, portanto, é uma situação em que não está à vista qual é que pode ser o compromisso. A minha análise é que, pelo menos, a guerra vai durar algum tempo mais, porque vai só a situação no terreno vai talvez convencer as partes, por exaustão, por desgaste excessivo, a caminharem para uma situação, para alguma forma de acordo. Mas neste momento, nem Zelensky nem Putin querem esse acordo. Já há quem esteja a trabalhar nas chamadas garantias, security guarantees. Portanto, alguns setores estão, não o dizem publicamente porque, obviamente, ninguém quer, do lado ocidental, ninguém quer pôr em causa o direito, a justiça, que é a Ucrânia recuperar todo o seu território. Mas muita gente diz isso que sim, tem que se apoiar, mas no fundo pensam que não é realista. Por exemplo, a ideia de recuperar a Crimeia não é realista. E, portanto, já estão a preparar aquilo que seriam garantias de segurança para a Ucrânia aceitar uma negociação para um acordo. E, ao mesmo tempo, os chineses, que estão algo desconfortáveis com esta situação, pela razão que eu já disse, porque, obviamente, esta situação levou a que houvesse este desacoplamento em curso, e tanto que seja mais difícil para a China fazer valer os seus interesses, por exemplo, na Europa, mas já lá vou falar um bocadinho sobre a Europa, e a China também já fez alguma pressão, ainda que muito discreta, sobre a Rússia. Quando os russos falaram mais abertamente na hipótese de utilizar armas nucleares, quer a China, quer a Índia fizeram chegar a Moscou uma mensagem muito clara de que, nesse caso, não podiam contar sequer com esta abstenção da China nem da Índia. Portanto, está a haver também esse esforço. Mas, respondendo diretamente à pergunta da Ana Rita, não estou a ver, no curto prazo, uma solução
negociado, e o que me preocupa mais ainda é que mesmo que porventura chegássemos a ela, ela seria provisória, transitória, precária, na medida em que não estou a ver uma verdadeira reconciliação. Não há para já um único, porque para acabar uma guerra, em princípio, há mais situações, mas em princípio há duas. É uma parte que ganha completamente, a outra é esmagada e, portanto, tem que acabar a guerra, ou então há uma negociação. São as duas formas que há de acabar uma guerra. A Segunda Guerra Mundial acabou com a vitória dos aliados e a destruição do regime de Hitler, mas há muitas guerras. Eu estive envolvida nas negociações na Angola para acabar, que na prática acabou com algum compromisso, ainda com a vitória mais clara de uma das partes. Mas foram os acordos de Bicesse que permitiram que houvesse pelo menos um cessar-fogo, a construção de eleições democráticas, etc. Há duas formas de acabar a guerra. Ora, neste momento, na questão de guerra da Rússia e Ucrânia, não há aparentemente uma parte que consiga esmagar a outra. A mim custa-me ver Putin a ser completamente derrotado. Há muitos ocidentais que pensam nisso. A mim custa-me imaginar essa situação. Não vejo também agora a Rússia a esmagar completamente a Ucrânia, mas também não os vejo com a predisposição para uma negociação. E por isso, mesmo que houvesse um cessar-fogo, umas tréguas, seria provisório e transitório. Há talvez o melhor em todos aqueles que amam a paz e que querem a paz e que lamentam as mortes que todos os dias nos chegam daquela região, incluindo dos dois lados, podiam ter esperança que houvesse, o melhor que podemos esperar é aquilo que eu digo, uma situação nem guerra nem paz. Um pouco como acontece nas duas Coreias, não? Em que, como sabem, nunca foi formalmente negociado um acordo de paz, mas há um standstill, a tal demilitarized zone. Eu já visitei essa zona, curiosa, chama-se Demilitarized Zone, é uma linha que está ali traçada, que passa, aliás, no meio de uma casa das Nações Unidas, onde a gente pode entrar lá. Bom, e é curioso que é a zona desmilitarizada, mas aparentemente é a zona mais militarizada do mundo, a maior concentração de armas dos dois lados, ali na fronteira, entre as duas Coreias. Bem, mas a verdade é que não tem havido, praticamente, de vez em quando matam as pessoas lá, cruzam as linhas, mas não há conflito aberto já há umas décadas antes disso do que a carnificina que houve antes. Portanto, esta é a resposta, peço desculpa que é um bocado pessimista, mas é a minha análise. Mário Franco pôs várias questões. Uma, aproximação Rússia-China. Bom, já analisámos porquê. Os interesses não são totalmente coincidentes, mas há aqui uma convergência que é com o inimigo comum, e às vezes em política internacional, e talvez não só internacional, mas agora estamos a falar internacional, não há nada que una mais dois atores do que o ódio ou o combate a um inimigo comum. Não é? É isso que está. Embora haja diferentes interesses geopolíticos também entre a Rússia e a China. Portanto, isso obviamente que preocupa o Ocidente, e é por isso que continua, por exemplo, a Europa está com uma posição em relação à China que não é exatamente a posição americana. Há nuances. A Europa depende muito mais das suas exportações, e não é só a Alemanha, porque as cadeias de valor estão muito integradas na Europa. Não? Muitas vezes diz, é a Alemanha que precisa. Não, a Alemanha, bom, quando a gente fala na Volkswagen, que aliás tem imensos interesses na China, mas a Volkswagen também está em Portugal, o nosso país é uma das maiores contribuições para a exportação, é a Volkswagen. Portanto, se a Alemanha exportar menos, obviamente que não é só a Alemanha que sofre. Portugal, a Eslováquia, a Polónia, todas as cadeias de valor europeias sofrem se a Alemanha exportar menos. E a Alemanha, não é por acaso que o Sr. Scholz foi o primeiro líder ocidental a visitar Xi Jinping depois do Partido Comunista da China. Não? Portanto, os Estados Unidos têm, em relação ao seu PIB, têm um input das exportações do comércio externo bem menor do que o europeu. Portanto, a Europa quer manter. A Europa tem tido uma pressão mais dura em relação à China. Aliás, curiosamente, a Ursula von der Leyen, agora que quiseram forçar a Comissão Europeia a ter uma pressão mais forte de afirmação em relação ao IRA americano, ao protecionismo americano, e curiosamente o discurso da senhora von der Leyen foi mais anti-China que anti-americano, por causa precisamente da razão da questão geopolítica. Não? O que é verdade, que a China também tem protecionismo ainda mais forte que o americano. O que é interessante é que os Estados Unidos, sendo eles de modelo capitalismo, estão cada vez mais com um modelo de protecionismo que não era necessariamente o que se esperava. Portanto,
sim, a questão é esta. A Europa está a tentar manter, apesar de tudo, embora criticando a China nas questões de direitos humanos, na questão dos uigures e noutras questões, e como sabem está suspenso o acordo de investimento com a China, que aliás foi lançado na altura em que eu estava na comissão por mim próprio, pelo primeiro-ministro Wen Jiabao, que era para criarmos um level playing field. Portanto, eu acho que não vai haver uma solução para esse no curto, mesmo médio prazo. Provavelmente vamos ter uma situação ainda maior atrito com a China, mas a verdade é que a Europa quer manter pelo menos o comércio aberto entre a China e a Europa, pelas razões que eu já referi. A segunda pergunta sobre a Alemanha é muito interessante, porque há aquela célebre frase de Sikorski, que foi ministro da Defesa e ministro dos Estrangeiros da Polónia, que também conheço bem, meu amigo, e ele, quando ele disse aqui ainda há uns anos atrás, disse: nunca pensei como polaco dizer isto, mas tenho que dizer, eu quero que a Alemanha assuma maior poder. Nós precisamos de uma Alemanha mais forte. Isto vindo do polaco é interessante. Porquê? Porque a Alemanha é a maior economia europeia. Ora, se a Europa quer ter uma defesa credível, só pode fazer com a Alemanha. Se a Alemanha, a Europa não vai lá chegar. Ora, a Alemanha agora comprometeu-se a fazer pelo menos 2% da defesa do seu PIB para a defesa. Ora, 2% do PIB da Alemanha é muito dinheiro. Isto quer dizer que se a Alemanha o fizer sozinha, vai ter o maior exército, ainda por cima a Alemanha tem uma inibição natural no que diz respeito à parte nuclear. Em princípio a Alemanha não terá armamento nuclear, um futuro previsível, tanto como podemos imaginar. Portanto, quer dizer que a Alemanha, se gastar 2% do seu PIB em defesa, vai ser um exército, umas forças armadas muito maior do que a França, do que a Inglaterra, o Reino Unido, ou do que a Turquia, ou, claro está, que a Polónia. Portanto, ou do que a Ucrânia já agora, porque se há um país que se está a armar mesmo na Europa, e não é um país assim tão pequeno, é a Ucrânia. Bom, e será o 5º país em termos de dimensão na Europa hoje em dia. Portanto, ainda que não esteja na União Europeia, como óbvio, como sabem. Mas, portanto, a Alemanha, aqui, portanto, a sua questão é muito interessante. Eu tenho falado já disto, tenho já trabalhado neste assunto com algumas pessoas na União Europeia. A questão é saber se a Alemanha vai fazer por si própria ou se vai fazer no âmbito da defesa europeia. Se vamos ter ou não, progressivamente, uma identidade europeia de segurança e defesa. E a minha resposta é: acho que sim. Bem, para já eu desejo isso. Aliás, há uma questão que as pessoas não falam, que é muito interessante, não sei se viram. A gente só fala que a Finlândia e a Suécia querem aderir à NATO, mas não se fala muito no facto de a Dinamarca, que tinha um opt-out em matéria de defesa europeia, ter votado maciçamente a favor de integrar o sistema de defesa europeia. Como sabem, a Dinamarca tem o opt-out, não faz parte do euro, mas tinha também um opt-out para a defesa que votou maciçamente para deixar esse opt-out e está agora a integrar-se no sistema de defesa e segurança. Ou seja, eu acho que a Europa vai, não procurando pôr em causa a NATO, até porque a Europa precisa da NATO, sem a NATO não tem as garantias de defesa nuclear em relação, nomeadamente, à Rússia, e não só. A Europa precisa da NATO, a esmagadora maioria dos países da União Europeia são da NATO, e a maioria esmagadora dos países da NATO são da União Europeia, portanto vai continuar aí essa ligação, mas, progressivamente, a Europa vai querer constituir uma certa identidade europeia de defesa, e a Europa está paulatinamente, como sempre a Europa demora mais tempo, porque são 27, hoje em dia somos 27 países, é natural que 27 países chegarem a uma solução, demora mais tempo que um país. Ou seja uma democracia como os Estados Unidos, seja um sistema não democrático como a China ou a Rússia. Por definição, a Europa é mais lenta, é mais pragmática, é mais incremental, é mais fragmentária na sua decisão. Por definição, temos que aceitar e compreender isso. Mas vai fazendo passos nesse caminho. Eu tenho dito que a Europa está neste momento a deixar a sua puberdade geopolítica. Ou a sua adolescência geopolítica, ou puberdade, como quiserem. Porque até há pouco tempo, eu próprio tentei lutar contra isso quando estava na Comissão, mas não conseguia suficientemente, até porque na altura a visão dominante era a visão inglesa, que é uma visão geopolítica, mas uma visão geopolítica inglesa. A Inglaterra não queria que a União Europeia assumisse uma visão política ou diplomática e de segurança, via isso como uma ameaça à NATO. Diferentemente da França, que procurou sempre, também interpretando interesse francês com interesse europeu, ou interesse europeu com interesse francês, a França já queria não apenas a Europa, esse espaço, l'Europe, esse espaço, mas a Europe puissance, a Europa potência. Bom, é isso que está agora em causa.
Portanto, a Europa está progressivamente a deixar de ver o comércio, a concorrência, a proteção de dados, muitos outros aspectos regulatórios, apenas como questões do foro regulatório, tecnológico, tecnocrático, mas como do foro político ou geopolítico. É por isso que se fala cada vez mais em soberania europeia, em autonomia estratégica, em Europa geopolítica. É por esta vontade que, pelo menos alguns setores europeus, têm de que a Europa se assuma progressivamente como entidade política, político-diplomática e política de defesa também. Eu acho que esse é o caminho, e acho que o caminho é integrarmos a Alemanha nisso, e não, eu aí sou mais, não tenho a suspeita que há tão grande em relação à Alemanha. Compreendo a pergunta, porque obviamente há coisas históricas que às vezes perduram, mas a minha opinião, a minha experiência com a Alemanha, é que a Alemanha é o país da Europa que fez talvez a aposta mais sincera na integração europeia, das grandes potências europeias. A Alemanha fez, e não é o atual governo, repare, foi a CDU com a Merkel, mas já antes com a Helmut Kohl e com outros, mas foi a CDU-CSU, mas é o SPD, que é o partido que lidera agora a coligação, mas são mais liberais, são os verdes, são todos europeístas. Portanto, há uma minoria, a AfD, a Alternative für Deutschland, que vem da extrema-direita, e aos antigos comunistas da Europa, da Alemanha do Leste, mas a verdade é que há uma esmagadora maioria alemã que apoia muito mais a União Europeia do que, por exemplo, a França. Em França, agora a senhora Le Pen, até para seguir o exemplo de Meloni, está num processo de reciclagem rápido, o que mostra mais uma vez que a União Europeia é um seguro contra extremismos perigosos, mas a verdade é que a Alemanha é dos países da Europa, pelo menos dos grandes países, aquele que tem a opinião mais pró-europeia, é a Alemanha. Eu acredito que é sincera a adesão da Alemanha à União Europeia, e pelo menos acho que a solução, sem ser, já não sou ingênuo, se era já perdi isso há algum tempo, mas a solução é integrar a Alemanha no sistema de defesa. A terceira questão tem a ver com os Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos, e o que pode acontecer politicamente, diz muito bem que os Estados Unidos tiveram há pouco tempo o Sr. Trump, que o melhor que se pode dizer é que não era provavelmente um grande amigo da Europa, ele atacava mais a Europa e a própria Merkel e a Alemanha, cá está, do que atacava a Rússia, do que atacava o Putin, que aliás para mim é um mistério ainda as relações Trump-Putin, não é só para mim. O sistema americano, muitas reuniões que o Sr. Putin teve, com o Trump teve com o Putin, era só os dois mais um intérprete. O State Department, o National Security, o Conselho Nacional de Segurança americano, queixavam-se, não sabendo o que é que eles diziam. Bom, e a verdade é que ele chamava ao Putin, depois da invasão da Ucrânia, disse que ele era um gênio, Putin, disse que era his buddy, meu amigo, o meu camarada não é talvez a palavra, mas o meu companheiro, meu amigo. É estranho, muito estranho. A verdade é que hoje em dia, quando eu faço esta pergunta aos meus amigos americanos dos dois partidos, eu digo isso precisamente, faço a pergunta que me fez, então, mas que garantias é que nós europeus temos que vocês vão manter essa posição? E a resposta deles é que é verdade que há um problema aí chamado Trump e que há gente do Partido Republicano que não alinha para esta, mas a verdade é que hoje em dia no sistema americano é de tal forma grande a desconfiança em relação à Rússia e à China que há um acordo entre os dois partidos e tem-se visto a votação. E, aliás, os Estados Unidos são de longe o país que está a dar mais apoio à Ucrânia, mas muito longe, muito à frente da Alemanha. A Alemanha está a dar mais que o Reino Unido. Nas estatísticas, o que aparece na mídia está enganado, porque aparece Estados Unidos, aparece União Europeia, depois aparece Reino Unido, depois aparece a Alemanha. Só que 20% ou 20% do que é dado pela União Europeia é a Alemanha que paga. Portanto, se juntarmos o que a Alemanha dá bilateralmente, mais o que a Alemanha dá pela União Europeia, a Alemanha é o segundo país que está a apoiar mais a Ucrânia. Muito à frente, aliás, da França e até à frente do Reino Unido. Se juntarmos ajuda militar, ajuda económica, ajuda financeira, ajuda técnica, etc. Em termos militares, obviamente, o Reino Unido tem dado mais, em termos militares e intelligence, tem dado mais que a Alemanha. Bom, mas isto para dizer que os americanos, eu acho que neste momento temos alguma garantia de que não há, mesmo que ganhem os republicanos, na próxima eleição, não vai haver uma mudança radical
na política americana em relação a este assunto, porque o que está em causa, de facto, para os americanos também é o seu próprio poder, não vamos ser inocentes. Ora, uma vitória da Rússia seria a maior ameaça que poderia acontecer em relação ao poder americano e em relação às democracias ocidentais em geral. É por isso é que esta guerra se tornou existencial, não é? Como há bocadinho dizia. Imaginem agora que a União Europeia ou que os americanos disseram, ok, estamos a gastar muito dinheiro e fazer, como aconteceu no Afeganistão, em que os americanos saíram do Afeganistão. Aliás, a meu ver, Putin faz a invasão da Ucrânia, pelas razões que eu já disse, ressentimento, etc., mas porque Putin achou, depois da Síria, que a Rússia estava mais forte, e depois do Afeganistão, que os Estados Unidos e os Ocidentes estavam mais fracos. E sentiu que podia ter sucesso. Mas uma coisa é os americanos terem deixado o Afeganistão, depois de tudo que investiram em termos de vidas humanas que perderam e financeiramente, outra coisa é deixar um país no centro da Europa. Portanto, seria a própria credibilidade da NATO que estaria em causa. Portanto, eu não acredito que isso venha a acontecer. Isto assim já me permite responder um bocado à questão seguinte, que foi do Luís Farinha sobre a Europa, não? E também depois do engenheiro Francisco Sousa Soares. Quer dizer, pode a Europa aguentar este esforço? Eu acho que sim. Aliás, mas estou completamente de acordo que as fissuras que o Luís Farinha acentuou, já há partes da opinião pública europeia que dizem está desagostado mais, etc. Então. Só que a nível do sistema e do establishment europeu, percebe-se que uma derrota, neste caso, permitir uma vitória da Rússia, seria dramático para os nossos interesses. Porque então onde é que para a Rússia? Quer dizer, se a Rússia consegue destruir ou dominar a Ucrânia, então a Letónia, a Lituânia e a Estónia, que são muito mais pequenas, mas são países da NATO e da União Europeia. Então aí nós seríamos obrigados a uma guerra convencional direta. Uma guerra. Ora, a NATO não quer ter a guerra direta com a Rússia, a NATO está a apoiar a Ucrânia precisamente para evitar aquilo que seria uma guerra aberta com a Rússia. Não? Porque com o cálculo que se a Rússia tomar conta da Ucrânia, a seguir não há razão nenhuma lógica para que não o tome em relação. Por exemplo, há mais gente, há pelo menos tanta gente na Letónia que fala russo em termos relativos como na Ucrânia. Quer dizer, aquelas pessoas que se identificam como russas, não? Portanto, seria uma situação terrível. E aí estamos a falar de países NATO, que somos obrigados a defender. Países NATO e União Europeia. A Ucrânia não é NATO nem União Europeia. Portanto, é por isso que eu acho que vai ser muito difícil a União Europeia, e seria um erro grave, se a União Europeia agora, por cansaço, abandonasse a Ucrânia, porque não estava a abandonar só a Ucrânia, estava a abandonar-se a si própria, estava a permitir que na Europa, desde a Segunda Guerra Mundial, é a primeira vez que está a acontecer um país tentar tomar inteiramente outro pela força. Então eu acho que vai, aliás, o que está a passar, como muita gente previu com a Itália, com as relações de Berlusconi com Putin e tal, repara o que está a passar-se na Itália. A Itália hoje em dia está uma das posições mais afirmativas, que é o caso dos verdes, é interessantíssimo na Alemanha, não? Isto aqui permite-me já passar para a questão do engenheiro Francisco Sousa Soares. Também quero saudar. Um exemplo que eu dava um bocadinho, acho que é mais interessante contar os exemplos concretos. Quando eu estava na Comissão Europeia, quando falou de tecnologia e de ciência, foi a minha comissão que propôs o programa Horizon 2020, que era 80 mil milhões de euros. Agora já é 100. Na altura foi um crescimento extraordinário, não? E eu, na altura, fiz testes com o Parlamento Europeu e com alguns governos para que fossem investimentos na área tecnológica, científica, mas com possibilidade de dual use. Portanto, porque, como os americanos também fazem, como sabem, grande parte dos investimentos na ciência que faz o MIT, por exemplo, as grandes universidades americanas, são financiadas pela defesa. É isso que nos tem permitido ter sinergias que são extraordinárias do ponto de vista de capacidade que tem levado, de facto, à superioridade. São de longe a primeira potência tecnológica mundial dos Estados Unidos, porque conseguiram entre outras coisas, conseguiram uma combinação muito inteligente entre o poder intelectual das suas universidades com o orçamento de defesa e com orçamentos do próprio Estado, do Governo Federal, mais, obviamente, o empreendedorismo. Ora,
eu tentei fazer isso e na altura a resposta foi não, nem pensar. E quem dirigiu essa posição foram os verdes alemães, que disseram o quê? O senhor Presidente da Comissão, o senhor Barroso, quer militarizar a Europa. Eu não queria militarizar a Europa, porque eu queria mais dinheiro para a investigação científica. E ver também o que podia resultar dessas sinergias. Bom, hoje em dia, os verdes alemães são os campeões desta posição. São os mais ocas, são os mais duros, hoje em dia, no próprio sistema alemão, que é curioso. Os verdes alemães que eram, não nos esqueçamos, na Guerra Fria, foram aqueles que se opuseram ao deployment, à instalação de mísseis americanos no sistema NATO contra a União Soviética. Portanto, as coisas mudam, não é? Mudam apesar de tudo. Eu acredito que a Europa tem essa capacidade, a Europa continua a ter um poder científico muito elevado, nós às vezes desvalorizamos. As nossas universidades, em média, são melhores que as americanas. Claro que não estamos no top daquelas grandes universidades americanas, que eu conheço algumas delas, estive lá, mas a verdade, os engenheiros europeus, estou a falar de um engenheiro, não são piores que os engenheiros americanos de maneira nenhuma. A qualidade média dos engenheiros europeus é talvez superior à norte-americana, como talvez saiba bem o engenheiro Francisco Bolsonaro. Mas a verdade é que temos tido uma dificuldade maior que os americanos em passar aquela coisa que se diz, passar do laboratório para o mercado e depois do mercado para o laboratório. Essa questão não temos conseguido estar. E a Europa está atrás, estamos hoje em dia atrás, em termos de investimentos na ciência e na tecnologia, dos Estados Unidos e da própria China. Para não falar em termos relativos de outras potências mais pequenas, mas que têm uma influência grande neste setor. Estou a pensar, por exemplo, em Israel. Portanto, estamos a acordar um bocado mais lentamente, mas há esta condição, esta coisa. E em termos das cadeias de valor, que ainda há tempos estive com o comissário Breton, Thierry Breton, que é o comissário francês, como sabem, e há coisas que estão a passar-se na Europa, que estão a passar-se sem ser muito até tomado pelo radar. O caso exemplar, o caso das vacinas, que eu conheço bem. O caso das vacinas, quando começou a pandemia, o maior produtor mundial era a Índia, segundo era a China, terceiro era os Estados Unidos. Hoje em dia a União Europeia é o primeiro produtor e exportador de vacinas do mundo. Porque não só foi a maior transformação tecnológica, foi daquela empresa alemã, a BioNTech. A gente diz Pfizer, mas a Pfizer é a maior companhia de indústria farmacêutica do mundo. Mas não foi a Pfizer que desenvolveu a vacina. O que a Pfizer deu foi a capacidade de produzir em escala uma vacina que foi desenvolvida por uma pequena companhia alemã. Não? É uma coisa curiosa, o que mostra mais uma vez a capacidade tecnológica. Bem, e o caso da Moderna, que foi outra que desenvolveu o mRNA, foi de um francês, que aliás teve uma bolsa da União Europeia, do IRC, mas que, cá está, em vez de criar a sua empresa na Europa, criou-a nos Estados Unidos, porque, de facto, o ecossistema de apoio à ciência e tecnologia da América é superior ao nosso sistema na Europa. Portanto, a resposta curta, depois dessas considerações todas, desculpa, mas o entusiasmo a falar destas coisas, a resposta à pergunta é sim, a Europa tem a capacidade, assim tem a vontade. Assim tem a vontade. Doutor, nós estamos mesmo às 7h30, tínhamos só aqui a Denise que gostava de fazer uma pergunta rápida sobre Portugal e os objetivos da marca Portugal e o procedimento de Portugal no futuro. Denise, muito rapidamente. Muito rapidamente, muito obrigada, Sr. Durão Barroso e Jaime. Eu trabalho, investigo e faço consultoria e dou aulas na área das políticas públicas, especializada nas marcas territoriais, marca Portugal e desenvolvimento socioeconómico, apesar de ter trabalhado a questão da marca Europa há muitos anos. E pegando aqui, precisamente no final desta intervenção que o Sr. fez, em que referiu engenheiros, referiu cadeias de valor, referiu a questão da vontade para além da capacidade, pergunto-lhe, da sua vasta experiência como Presidente da Comissão Europeia, como antigo Primeiro-Ministro, portanto, é uma pessoa que tem um conhecimento profundíssimo destas matérias. Nesta nova ordem global, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sucinta sobre qual é que é aqui o posicionamento que Portugal pode ter nesta nova ordem económica, socioeconómica, geoestratégica mundial, em termos de oportunidades, desde
não sei se na defesa, na investigação, na área da defesa, se na exploração dos oceanos para encontrar novas fontes de energia, de alimentação, etc. Portanto, em termos de oportunidades, em termos de desafios que vai ter mesmo de enfrentar, considerando a nossa dimensão e os nossos problemas estruturais, que ficam mais à tona com estas situações, e que problemas é que podemos evitar ou contornar, e nós somos muito hábeis a contornar problemas e a encontrar soluções rápidas, ainda que não duradouras, a meu ver. Portanto, não só em termos de políticas públicas, mas em termos de desenvolvimento económico, portanto, quais são aqui as potencialidades, desafios que temos mesmo que encarar e que problemas é que podemos contornar. Muito obrigada, Sr. Doutor, isto dava uma outra conferência, né? Mas pronto, mas só para acabar em beleza com Portugal, né? Pronto. Não, exatamente, com Portugal. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua questão. A Denise falou de marcas. Para mim, a primeira condição de uma marca ter sucesso é corresponder, ser autêntica. É corresponder à identidade que procura traduzir em termos de marca. A Portugal, obviamente, é um país médio pequeno, quer dizer, eu digo pequeno, em termos europeus é um país médio, em termos de dimensão, mas é um país que está a nível de desenvolvimento económico atrás da média, infelizmente, estamos a perder posições. Eu não estou na política partidária, sabem qual é o meu partido, sabem qual é a minha convicção política, e não a escondo e mantenho as minhas convicções políticas, mas não estou na política ativa. Eu não queria que a minha intervenção fosse vista partidariamente, é por isso que eu hoje em dia falo pouco de questões de política interna, não é que não esteja muito interessado, mantenho muito interessado. Mas há sempre o risco das pessoas pensarem que está a tentar qualquer coisa de política interna, e não é essa a minha vontade nem a minha intenção. Mas estou muito preocupado com a situação de Portugal. Portugal tem uma boa imagem de simpatia hoje, até muito ligada à questão do turismo, à questão da qualidade de vida, etc. Mas Portugal tem vindo a perder posições a nível internacional, nomeadamente na Europa. Nós já fomos ultrapassados pela maior parte dos países que entraram, os ex-países comunistas já nos ultrapassaram na sua maioria. Portanto, é muito difícil assim termos uma marca positiva. Digo isto com muita tristeza, sem nenhuma satisfação, independentemente do governo que esteja em funções. E é um problema. E, aliás, as últimas decisões anunciadas em Portugal, por exemplo, estar sempre a mudar o sistema fiscal é um erro absoluto. É um erro absoluto, porque não dá estabilidade aos investidores. Não? Por que razão é que as nossas empresas, todas as nossas grandes empresas, têm a sede fiscal no estrangeiro, nomeadamente na Holanda? Porquê? Porquê é que nós não fazemos o mesmo? Custa-me a ver tanto erro cometido diariamente e sem qualquer necessidade. Bom, dito isto, Portugal tem a sua marca, tem o facto de sermos um dos países mais antigos da Europa. Somos um dos países mais antigos, na realidade, em termos de estabilidade de identidade nacional do mundo. Talvez, eu acho que há 3 países no mundo em que o Estado corresponde à nação de forma quase perfeita, que são, além de Portugal, só vejo 2, que é o Japão e a Islândia, países muito diferentes, aliás, países muito ricos, aliás, mas noutros países têm várias... Há uma identidade nacional fortíssima em Portugal. Estes países com uma identidade nacional têm uma intuição na sua existência ao longo de séculos muito, muito forte, muito inteligente. E têm a tal capacidade de adaptação. Depois me pergunto, porque esta noite eu acordo muito cedo, todas as manhãs, então eu hoje vim para aqui ler, que estava aqui, agora não sabia que me fazia a pergunta, mas por acaso estive a reler umas coisas da Agostina Bessa Luís, que eu gosto dela, e ela diz assim: Portugal é um dos países com mais poder de adaptação. Resulta isso da influência que tem na sociedade o fator feminino, para quem o homem se destinava a obter uma boa situação. Não sou eu que digo, é a Agostina Bessa. E hoje, por acaso, até sublinhei esta frase. Isto mas a Denise falou nisso, a capacidade de adaptação. Aquilo que, aliás, é uma palavra que eu acho que não sei traduzir em inglês, ou francês, ou espanhol, que é desenrascanço. Não? Ou como no Brasil se diz, o jeitinho. Bom, isso é uma qualidade, mas também é a outra imagem de um defeito, que é a dificuldade que tem Portugal de programar de forma standardizada, segura,
com pontualidade, a falta de pontualidade que há em Portugal, que é um problema que me põe sempre nervoso quando vou a Portugal, porque é de facto destruir o valor, destruir o tempo das pessoas. Não há nada mais importante na nossa vida que o tempo. Se uma vez perdido o tempo não recuperamos, o dinheiro pode-se recuperar, a saúde pode-se perder e recuperar, mas o dinheiro, o tempo uma vez perdido nunca se recupera. E, portanto, em Portugal temos esse problema. Temos um problema de falta de preparação estratégica solidificada, falta também de independência da sociedade civil em relação ao Estado. O Estado tem uma posição dominante no nosso país. Isto não estou a dizer ideologicamente, estou a dizer objetivamente. A gente vê os grupos económicos, mesmo alguns dos mais importantes, precisam do Estado, sem nada, sem autorizações do Estado, sem licenciamentos, não se consegue nada. E isso leva, estou preocupado com isso. Dito isso, como português que sou, e não me consigo conceber tão sendo como português, para mim isso, cá está, existencial, não é uma qualidade adjetiva, é uma coisa existencial, não me consigo conceber, estou a dizer isto com grande mágoa e reconhecendo os limites que o nosso país tem. Mas há de facto esses digamos, trunfos do país, têm a ver com a sua sabedoria como nação antiga profunda, com a comunidade nacional, com algumas qualidades do povo português muito interessantes, até do ponto de vista moral. A qualidade das relações humanas em Portugal é maior, a meu ver, do que as que eu conheço noutros. Eu vivi grande parte da minha vida fora de Portugal, desde a Suíça à Bélgica, aos Estados Unidos, e atualmente estou aqui no Reino Unido, e a meu ver Portugal tem as melhores relações, o sistema de socialidade mais autêntico. Mesmo quando as pessoas se detestam, é melhor do que são mais autênticas nisso, não é enquanto que relações muito mercantilizadas é um aspecto negativo. Eu acho que nós temos aí grandes qualidades, mas não estamos a conseguir ajustá-las a alguns dos desafios do mundo moderno, nomeadamente à concorrência internacional. Estamos a perder pontos hoje em dia. Há um goodwill em relação a Portugal, tudo tem a ver com turismo, com hospitalidade. Portugal está na moda, Portugal já está na moda. Está na moda do ponto de vista basta ir ao Porto, mas estive no Porto neste fim de semana, e ver de facto a invasão de turistas que há. Portugal está na moda, mas não é suficiente para aquilo que nós queremos como comunidade nacional, em termos de desenvolvimento económico e social. A marca é procurar, bom, isso, eu não sou marketeer, mas acho que deve ser sempre ligada ao que é autêntico, não deve ser artificial. Não? Ora, o caso do mar, eu sou 100% a favor, foi o meu governo, quando estava com o ministro, criámos a primeira Comissão Interministerial do Mar, fui eu que na União Europeia criei a política do mar. Não havia, era a Direção-Geral das Pescas, que chamava-se FISH, eu passei para MARE, que acho mais bonito que FISH. Eu sou 100% a favor da política marítima, mas uma coisa que me choca em Portugal é que fala sempre na política do mar, mas Portugal tem menos capacidade marítima do que a Suíça ou que o Luxemburgo, que têm marinhas mercantes muito maiores que a nossa. É uma coisa extraordinária. Há uma contradição. Doutor, desculpe interrompê-lo. Aliás, é do seu governo que datam os primeiros 2 grandes relatórios que o Tiago Pita e Cunha fez sobre o mar e as políticas dos oceanos, as possibilidades económicas, a potencialidade económica, de investigação científica em torno do mar. Potencialidade. Por isso é que eu referi o mar, porque sei que sobre essa matéria. Mas não o que eu pedi do Sr. Doutor, e aqui o que é precioso de facto, não é de facto uma visão político-partidária, até porque eu sou neutra e eu trabalho como investigadora, como cientista, não é? Nas políticas públicas e não na política. É precisamente esse conhecimento profundo que tem das matérias e essa opinião autêntica e sincera. E o que mais me custa entender é porque é que, nós tendo a consciência, porque é que não fazemos, porque é que não acontece. Não é? O meu ponto era esse, exatamente. Eu repare, não há ninguém mais convencido da bondade de uma política marítima do que eu próprio procurei demonstrá-lo com o que fiz na Comissão ou no próprio, como era Primeiro-Ministro de Portugal. Com o Tiago Pita, que trabalhava no meu gabinete. Mas o que me choca profundamente depois é a enorme distância entre intenções proclamadas e estratégias e capacidade de delivery.
de dar. E aí é que há um problema. Isso tem a ver com aqueles pontos que eu disse. Falta de pontualidade, falta de organização, irresponsabilidade, má qualidade de gestão. Esse é que é o problema. E aqui é que e por isso é que eu digo, quando construímos uma marca, e a Denise trabalha nessa área, deve saber mais disso do que eu, temos que ter cuidado, porque se construímos uma marca e depois não somos consistentes com ela, então temos um problema. Por exemplo, Portugal está a constituir uma marca de ser um país bom para quadros, para os chamados nómadas digitais, para pessoas que vêm para Portugal. Agora, com as medidas anunciadas há dias, vai perder isso. Vai perder isso. É gravíssimo. Agora, portanto, a boa questão é não sei. Temos que ter a capacidade de manter as coisas durante algum tempo, de forma previsível, de forma organizada, e isso é que me... Mas há outro aspecto, não se vai muito longe, que é o problema da desconfiança portuguesa, que é a cultura de desconfiança, de individualismo. Temos um individualismo mal entendido, a questão eu gosto de futebol, a minha concessão, o que está a fazer o futebol para Portugal é extremamente grave. Não há nenhum país no mundo que eu conheça onde quando se fala de um desporto, não se fala do futebol, fala-se do árbitro. É uma coisa. O que é que acontece? As nossas crianças, os meus filhos, os meus netos, são educados a desconfiar de tudo que é. Porque toda a gente acha que toda a gente está a enganar toda a gente. Ora, isto é extremamente negativo. Uma sociedade não se constrói na base da desconfiança. E depois o futebol, que é o paradigma dominante em Portugal, que no fundo é o que as pessoas falam, mais os homens que as mulheres, é verdade, mas leva as pessoas a desconfiar de aquele pagou, o árbitro pagou, ouvia o árbitro, não ouvia, que é uma coisa absolutamente doentia. É uma coisa que a sociedade portuguesa está a ficar doente desse ponto de vista, quando no meio social se perde mais tempo a discutir não a essência, não se discute o jogo ou a tática, discute-se o adjetivo, o árbitro. É uma coisa que isso tem uma consequência gravíssima, que é as pessoas, nós somos ultra-individualistas. O problema, portanto, há então esta contradição extraordinária que há em Portugal entre um Estado muito forte, mas não é uma sociedade, não é um sentimento de comunidade aqui, e uma sociedade atomizada em que as pessoas desconfiam todas umas das outras. Isso é o problema. Ora, dito isto, estou a dizer isto, não queria ser negativo, embora sem dúvida está a soar negativo, porque acho que na construção da nossa marca temos que ter em atenção a capacidade de a sustentar ao longo do tempo. Não se pode construir a marca de um país que é um país acolhedor, é um país onde vêm agora as startups, onde vamos fazer os unicórnios, onde vamos chamar os melhores engenheiros do mundo e depois no dia seguinte anunciamos um sistema fiscal que vai afastar completamente. E é o que está a passar no nosso país hoje em dia. É isso que me preocupa muito. Desculpe lá se fui. Muito bem, sim, eu acho que são quase 8 horas, portanto, foram 2 horas de uma verdadeira lição. Portanto, queria agradecer imenso o facto de disponibilidade por tempo connosco, acho que foi uma sessão riquíssima. Portanto, ter aqui a oportunidade, quase dentro de 2 horas, de ouvi-lo falar, é então luz. Mais uma vez, muito obrigado também pela disponibilidade, obrigado a todos pela vossa presença e depois, oportunamente, faremos a transcrição da sessão. Continuação de boa semana e boa estadia, está bem? Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite e obrigado. Boa noite a todos. Continuação. Obrigado. Com licença. Boa noite.